Hoje não é mais assim. O culto não é mais centralizado. Ele pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser numa choupana, pode ser num castelo, pode ser numa casa. Não importa o local. Onde houver 2 ou 3 reunidos ali em seu nome, Deus está ali para receber cultos ao Senhor. Ele não tem um local determinado. Esse foi o local que nós combinamos aqui. Mas nem por isso é só aqui que Deus deve ser adorado publicamente. Pode ser numa casa, numa reunião de oração, Deus aceita adoradores, como disse o Senhor Jesus, que o adorem em espírito e em verdade. Né? Em espírito e em verdade. Como ele disse à mulher samaritana, não é aqui em Jerusalém, nem Samaria, não é lá em Jerusalém, nem Samaria. É em espírito e em verdade como ele deve ser adorado. Primeira questão é o local. E a segunda são aqueles rituais que tinham lá no Velho Testamento, que hoje já não existe mais. Havia um cerimonial muito rigoroso, com vários detalhes. Se você ler lá o livro lá de Levíticos, Números, havia detalhes com roupa, com os animais, com tipo de bolo, tipo de pães que deveria ser ofertado, tipo de fogo que deveria ser levado ao altar, e tudo minuciosamente descrito por Deus, como Deus havia descrito a Moisés, e passou isso para o seu irmão Arão. Né? E Deus prescreveu todo o culto. Né? Então, aboliu tudo isso, do Velho Testamento para o Novo. Nós não temos mais aqueles rituais, não precisamos trazer mais sacrifícios aqui. Todos eles foram trocados pela ceia e pelo batismo. São 2 ordenanças do Senhor. Ele simplificou tudo, mas Ele é zeloso mesmo assim pela sua adoração. O que passa para o Novo Testamento? São os mesmos princípios. Os princípios que estavam lá no Velho Testamento, passaram todos eles para o Novo Testamento. Princípios, mas não aqueles tipos de rituais. Não temos mais sacerdotes que interceda por nós, não precisamos mais. Aliás, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Sacerdotes que Deus escolheu, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, nós somos diante do Senhor. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes diante de Deus, porque temos livre acesso a Deus. Não temos mais um intermediário humano, né, falho como nós temos livre acesso a Deus, por intermédio do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, nesse aspecto da forma, mudou algumas coisas, mas no aspecto do zelo do Senhor, é a mesma coisa. Deus tem o mesmo zelo, tanto no Velho não mudou nada, como no Novo Testamento. É que aquelas coisas do Velho Testamento se cumpriram todas em Cristo Jesus. Todos aqueles rituais, aquelas bacias, aquelas águas, aquelas oblações, aquelas lavagens, tudo aquilo lá, Cristo já cumpriu. Ele satisfez no seu corpo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma única vez. Por isso não é preciso fazer nenhum sacrifício, nenhum tipo de penitência. Nada, porque Ele fez uma única vez e Ele não se repete nenhuma outra vez. Não é preciso mais de missas, de sacrifícios. Cristo não morre 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas Ele morreu uma única vez e pagou pelos todos os nossos pecados. Isso não se repete nunca mais. Uma única vez e finish, acabou, terminou. Ele fez toda a sua obra. O que nós temos hoje é púlpito, o que nós temos hoje é ceia do Senhor, o que nós temos hoje é batismo, o que nós temos hoje é pregação da palavra do Senhor, tanto no Velho como no Novo Testamento. E agora aqui, como nós vimos antes, né, o povo estava desanimado, por isso que nós não podemos vir ao culto desanimado, né? Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele está vendo as minhas coisas? Será que Ele se importa comigo? E o povo perguntava isso daí. Em que Deus tem no me amado? Né? Às vezes a pessoa fica questionando, aconteceu isso, aconteceu aquilo aconteceu outro, fala assim, cadê Deus? E às vezes o nosso coração é assaltado por essas questões aí. E ficamos perplexos, isso se reflete no culto, na adoração.
O culto deveria ser a expressão maior da nossa adoração, da nossa comunhão com Deus, do nosso zelo para com Deus. Ele é um termômetro da nossa vida cristã. Ele é o ápice da nossa vida. É quando o povo de Deus se reúne. Você pode adorar a Deus no seu quarto e deve adorar a Deus no seu quarto, na sua comunhão com o Senhor. Mas Deus nos chama para adoração pública diante de Deus. Eu estava falando com o pastor Alex, né, lá na porta da igreja, falando que já tem pastores muito preocupados aí com esse negócio aí de culto online. E já tem até um livro da Fiel que eu vou comprar, não é? E dizendo o seguinte, o título, né? Por que nós precisamos da igreja? É um livro atual que eu vou ler, porque realmente muitas pessoas estão se acomodando em casa, achando, eu posso adorar a Deus aqui mesmo, de longe, não é, na minha casa aqui, na hora que eu quiser, no conforto aqui, e já estão deixando muitas vezes a prática de vir ao culto, da adoração pública, de adoração com os irmãos, com a igreja, e muitas igrejas vão passar por muitas dificuldades depois e vão fazer um trabalho muito grande para trazer esse povo de volta, porque tem que estar aqui adorando a Deus publicamente. Aliás, Deus falou assim, vocês têm que vir à minha casa para adorar a minha pessoa. E ele dizia mais, que a cidade que não vier, a tribo que não vier, não choverá sobre ela se não vier prestar culto ao meu nome aqui. Havia maldições lá também, né? Então, quando Deus expôs a sua vontade, a sua lei, lá nas campinas de Moabe, né, em frente ao Rio Jordão, diante da cidade prometida, né, diante das promessas do Senhor, diante da cidade de Jericó, que era a primeira cidade, antes deles entrarem naquela cidade lá e tomar aquela cidade, a primeira cidade, Deus falou assim das bênçãos e das maldições da lei do Senhor. Ele falou assim, se vocês ouvirem a minha voz e me obedecerem, vocês serão muito abençoados. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas se vocês ouvirem a minha voz e forem rebeldes ao Senhor, e faz uma lista enorme das maldições do Senhor em relação a não prestar culto ao Senhor, não obedecer à voz do Senhor. Então Deus fazia muitas promessas, mas essas promessas estavam carregadas de bênçãos e de maldições ali. Então, vocês viram lá no capítulo 1 que o povo estava prestando culto a Deus. Eles estavam prestando culto a Deus, mas um culto relaxado. Eles apresentavam o pior. Eles apresentavam os animais enfermos, os coxos, os cegos, os aleijados, que nem eles queriam mais, apresentavam o pior. Os bolos, os pães que eles apresentavam, era bolorento. Eles eram coisas que nem eles mesmos comiam e apresentavam lá a Deus. E aquilo lá era apresentado 3 vezes ao dia. Aqueles pães asmos, era apresentado 3 vezes e todos ruins. Os sacrifícios que eram apresentados 2 vezes, de manhã e à tarde, também de animais, animais que não prestavam para nada e ofereciam lá de qualquer jeito ao Senhor. Esse era o povo fazendo. Mas qual que é a maior culpa de tudo isso? Os sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles aceitavam aquilo lá que o povo apresentava. Se pelo menos os sacerdotes, falassem ao povo que aquilo era errado, não, os sacerdotes aceitavam porque estavam cansados. Eles daquele culto, acham tudo enfadonho, eles não estavam se agradando daquilo também. É por isso que o capítulo de número 2 vai dizer assim, agora, ó sacerdotes. Então agora se dirigindo a quem? Aos sacerdotes. Até então era o povo que estava oferecendo aqui e os sacerdotes aceitavam aquilo lá. Mas qual que era a maior culpa? Da liderança da igreja. E Deus sempre tem uma palavra pesada à liderança. Aqueles que conhecem mais profundamente da palavra de Deus, esses são mais culpados. Como disse lá, só uma referência lá no Novo Testamento, os judeus haviam apresentado Jesus lá para os romanos. Aí Jesus diz assim, mais pecado tem aqueles que me entregaram a vocês. Os judeus estavam recebendo e crucificaram, aliás, os romanos crucificaram a Jesus.
Mas Jesus diz assim, aqueles lá são mais culpados porque eles me conhecem. Vocês não me conhecem, vocês vão me sacrificar aqui, mas mais culpados têm eles lá, porque eles me conhecem e fizeram isso aqui. Mais culpas eles têm porque são conhecedores, são portadores da verdade de Deus. E deixavam a coisa rolar solto. Então os sacerdotes eram os mais culpados. Não que o povo não fosse. O povo estava lá também desanimado, mas os sacerdotes entraram na onda também. Fazendo coro com o povo. Aceitando tudo aquilo lá. Então, acabou, né? O povo fazia aquilo lá, prestava um culto como que relaxadamente, né? Por isso que lá ele falou assim, era melhor fechar as portas, para vocês ir para a casa de vocês, porque eu não aceito esse tipo de culto de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus não aceita, Ele sempre pediu o melhor. Sempre o primogênito, sempre o perfeito, não podia ter mancha nenhum. O sacerdote tinha que vasculhar aquele animal, sempre o melhor da colheita, de tudo que o povo tinha que apresentar sempre o quê? As primícias do rebanho, a gordura deles, que era uma coisa muito valorosa, né? Os melhores deveriam ser apresentados ao culto e nunca o pior. E os sacerdotes estavam ali também como fiscais para ver se aquilo estava correndo de acordo com a vontade de Deus. Aí já tem um grande princípio, né? Não é você que deve determinar o culto, mas é como Deus deve ser adorado. E Deus estipula um modo, a maneira como Ele deve ser adorado, e isso só vem não do nosso coração, isso provém unicamente da palavra do Senhor. Ele vai dizer o modo como Ele quer ser adorado, não na minha imaginação, do meu coração, do meu modo, mas baseado unicamente na palavra do Senhor. Então a gente vai ver aqui algumas coisas, né? Tem tanta coisa aqui que eu não sei se, como diz aqui o goiano, né, não sei se eu vou dar conta do negócio, né? Lá em São Paulo a gente fala, não sei se eu consigo, mas aqui a gente tem que traduzir dizendo, não sei se eu vou dar conta desse negócio. Então aqui vem dizendo o seguinte, agora, ó sacerdote, Deus vai falar com o sacerdote, Deus vai falar com a liderança da igreja, Deus vai falar com aquele que tinha responsabilidade de apresentar um culto agradável ao Senhor. Eles têm mais responsabilidade, dizendo o seguinte, ó sacerdotes, para vós outro é este mandamento. Então Deus agora vai dar um mandamento para eles. Ora, esses sacerdotes, além de todo o sacrifício, de tudo que se fazia no templo lá, eles também eram detentores da palavra de Deus. Era ele que deveria ensinar o povo. Ensinar as pessoas a viverem. Eles deveriam copiar a lei, deveriam zelar pela cópia e transmissão. O povo deveria se reunir uma vez por mês e ouvir a lei inteira de Deus. E sempre apresentar ensinos da palavra de Deus. Esse foi o princípio ali dos sacerdotes. Depois vieram os escribas, os fariseus, né, e outras pessoas que tomaram esse local, né, esse trabalho. Mas aqui eram os sacerdotes. Nós vamos ver isso daqui, eles tinham essa incumbência de falar ao povo, de falar o mandamento do povo. Agora o que acontece? Já que eles não falam ao povo, já que eles não ensinam ao povo, o que Deus faz? Aqui diz o seguinte, para vós outros, este é o mandamento. Se eles não estavam pregando, agora vem uma palavra para eles. Se eles não estavam pastoreando, agora eles deveriam ser pastoreados. Isso aqui Deus fala de uma maneira irônica, né? Agora vocês vão ter que me ouvir. Agora essa palavra não é a palavra que vocês vão falar ao povo. Agora essa palavra é que eu vou falar um mandamento para vocês. Vocês agora vão ter que me ouvir. Vocês vão ter que aprender a minha palavra. E aqui, irmãos, é muito instrutivo. Versículo de número 2, assim. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Palavra dura, palavra severa de Deus. Mas perceba aqui, irmãos, logo de início a misericórdia, Deus poderia exterminar aqueles sacerdotes aqui, mas Deus repreende, Deus ainda é longânimo, Ele ainda vai ensinar, Ele ainda vai educar aquele povo mais uma vez. O sacerdote já sabia tudo, porque ele fora criado para isso. Ele era da tribo de Levi.
Então eles já foram preparados desde criança. Não é depois de velho, não, eles já nasceram para isso. Quando Deus chamou a Moisés, junto com Moisés chamou Arão. Arão era da tribo de Levi. E todo que nascessem da família de Arão seriam os levitas. E todos eles seriam levitas ou sacerdotes. Eles foram preparados, eles não iam para a guerra, eles não saíam para a batalha, eles não trabalhavam em outras coisas, a não ser no templo. Era uma nação, aliás, era uma tribo voltada especificamente para isso. Então eles não eram ignorantes, não eram de outra tribo que estava ali, não é, de passagem, mas eles estavam ali já fazendo aquele trabalho já há muito tempo. E aqui vem duas instruções perfeitas para nós, né? Como é que a gente começa a nossa adoração a Deus? Deus faz duas exigências aqui. O primeiro dele, qual que é? Ouvirde, né? Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração. Duas coisas. Primeira coisa, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, é o Shema. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Primeira coisa que o povo tinha que fazer, o nosso maior trabalho na igreja, na vida cristã, é ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. E não a gente ficar ouvindo o nosso coração. Porque nós damos ouvido às nossas coisas, os nossos intentos. Ouvir a si mesmo. A palavra de Deus não está dizendo para você ouvir você mesmo. Porque você é carnal, você é pecador. Nós somos criados para dar voz a Deus. E não a nossa imaginação, o nosso coração. Então, o maior trabalho daquela igreja, daquele povo, e nosso também, é ouvir, como está acontecendo exatamente agora, dar voz, parar para ouvir, né? Como diz o salmista, parar os nossos pés na tua casa, para ouvir a tua voz, ó Senhor. A tua vontade, ela é soberana, ela é perfeita, ela é justa, ela é agradável, ela é amável, porque é a voz de Deus. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo assim, vocês não nos receberam como palavra de homem, mas vocês nos receberam como palavra de Deus. Quando o ministro fala, quando um homem de Deus fala, não é o homem falando, é Deus falando através dos seus servos, quando ele fala fielmente as escrituras sagradas, é a voz de Deus. Quando o sacerdote se levantava lá e falava dos oráculos de Deus, a vontade de Deus, é Deus por intermédio desses homens que estavam falando, e aqueles homens não estavam ouvindo apenas os seus corações, a sua mente. Muitas vezes nós temos que parar de falar, nós temos que ouvir a voz de Deus. E Deus muitas vezes fala assim, ouça, filho meu, atente à minha lei. Você vê lá Salomão falando a toda hora, ouça, esse é o princípio maior da nossa vida, ouvir. O sacerdote não estava ouvindo mais a voz de Deus, estava fazendo tudo aquilo lá mecanicamente, de uma maneira que era uma coisa atrás da outra, porque era contínuo aquilo ali que eles faziam mecanicamente, sem dar ouvido à voz de Deus, sem parar, sem dar ouvido àquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Muitas vezes nós queremos falar, argumentar, tal, mas não temos tempo para ouvir. Então, a palavra de Deus é assim que nós temos que estar sempre prontos ao quê? A ouvir. Prontos para ouvir. E temos que falar menos, porque nós não sabemos de nada. Quando nós ouvimos mais o nosso coração, a nossa mente, mais do que a Deus, nós temos um problema muito sério. Nós ficamos perdidos, ficamos angustiados. É por isso que estava acontecendo com o povo lá. Se esqueceram de ouvir a voz de Deus. E o segundo princípio, que é tão importante como esse, o que é? Não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honras ao meu nome. Porque ouvir é uma coisa externa, né? Alguém vai falar. Né? A fé vem pelo ouvir, ela é externa e ela se encaixa dentro de nós. Primeiro ela é externa, a fé vem pelo ouvir, é o canal que Deus tem, é pelo ouvir a palavra de Deus. É uma coisa externa, mas agora tem que acontecer alguma coisa dentro do nosso coração, senão vai ser apenas ouvinte negligente. Pessoa que gosta de ouvir, que discurso maravilhoso, mas não tem nenhuma intenção de colocar aquilo lá em prática. Ele gosta apenas de ouvir.
apenas de saber daquelas coisas. Tem muita gente assim, né? Mas aqui ele completa dizendo o seguinte: não apenas ouvir, mas tem que propor no seu coração. Segundo Salomão, quando fala de coração, o que é o coração? É a fonte de toda a nossa vida. É a fonte de toda a nossa vida, de tudo que você é, de tudo que você imagina, brota lá, começa no coração. Não é aquele órgão, não é aquela bomba que bombeia o sangue, mas é o coração aqui, é a fonte de toda a nossa vida. É onde tudo acontece, é ali que começa você. Não é do seu pensamento, mas é do coração, é do íntimo, não é? Como diz lá em outros locais, é das entranhas, é do ser interior. Porque é que lá brota muitas coisas no nosso ser. Então tem que ser uma coisa externa, mas tem que ser algo interno também. De alguma coisa que veio de fora, a palavra de Deus é de fora. Ela nos vem, ela nos chega, mas tem que transformar o nosso homem interior. E Deus diz assim: de todas as coisas, guarde o seu coração. Se você tem que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. E nós temos que guardar o nosso coração. É isso que não estava acontecendo com aqueles sacerdotes. Eles tinham desprezado a lei de Deus. Todas aquelas coisas ali, aqueles animais, tudo ali, eram coisas menores. O problema lá também não era o culto, era o problema do coração. Era o problema mais íntimo, né? É assim, mais ou menos assim. Quando a pessoa vem contar um problema para você, geralmente o que ela fala em primeiro lugar não é o maior problema. Você vai falando, conversando com ela assim, você vai ver que tem coisas mais profundas ali. Aquilo ali realmente é um problema, uma dificuldade, mas você vai falando, existem outros problemas mais profundos que desencadeiam ali o problema real da vida daquela pessoa. E é a mesma coisa ali, o culto era uma coisa externa, era o problema realmente, estava fazendo de uma maneira relaxada mesmo, mas o problema daquelas pessoas ali é que elas não estavam mais ouvindo a voz de Deus, e aquilo lá não estava descendo mais ao coração daquelas pessoas. Dizem que existe a distância de 1 palmo apenas do ouvido para o coração. Mas que viagem difícil às vezes é isso daí, sair do ouvido, né, e ir para o coração. Às vezes sai de um lado e vai para o outro, mas não desce ao coração, não desce a essência da nossa vida, da nossa existência. Tem que mexer com a nossa vida, tem que mexer com as nossas emoções, tem que quebrar mesmo regras ali. Então, Deus fala assim: eu vou mandar um mandamento para vocês, se vocês não ouvirdes, e já tem a misericórdia do Senhor aí, né? Deus poderia já deixar para lá isso daí, abandonar essas pessoas, mas não, Ele vai lá e insiste ainda. Isto é a misericórdia do Senhor se renovando ali. Ele não vai lá e elimina, ele não manda fogo para aquele sacerdote, mas não, ele tem paciência, ele é longânimo. Mas veja bem, a paciência do Senhor tem um limite, a longanimidade do Senhor tem um limite. Ele não é assim para sempre, ele dá um tempo, mas ele encerra, e quando ele encerra aquilo ali, ele vai julgar aquelas pessoas. Isso aqui é uma ameaça de Deus. Se vocês não ouvirem, dê um tempo, mas se não ouvir, então vai vir o chicote depois disso. Irmãos, Deus às vezes tem paciência conosco, né? Nós pecamos, a pessoa, não vai acontecer nada. Até um limite, até um tempo apenas. Você sabe que Abraão, se você ler a história de Abraão, ele ficou subindo e descendo ali, né, o rio Jordão, para cima e para baixo, na terra prometida. Ficou mais de 70 anos. E Deus falou assim: não se completou a iniquidade ainda do povo dessa terra. Deus estava esperando, aguardando o tempo da iniquidade, esperando que aquele povo se convertesse ao Senhor. E Deus falou assim: mas demorando, não estou tendo, isso nem vai ter, Abraão. Nem é com você. Isso daí só vai acontecer, sabe quanto? 430 anos depois que você morrer. O povo só vai entrar lá com Josué depois de 430 anos. E você estava apavorado ali porque ficou uns 50, 60, 70 anos ali, já queria tomar aquela terra. Você não vai ter. Por isso que ele morreu na fé, diz assim, porque ele andou, mas não conquistou nenhuma cidade. A única coisa que ele comprou ali foi Maquipela, lá onde ele sepultou a sua esposa só, Sarai, só.
Mas de resto ele não conquistou mais nada na vida dele. Mas 430 anos lá, o povo haveria, Deus tem o seu tempo. Por quê? Não havia se completado a iniquidade ainda daquelas 7 nações que lá viviam ali, naquela região ali. Então Deus tem um tempo. Deus dá um tempo ali para aquelas pessoas se converter. Assim é a mesma coisa com a gente. Deus dá um tempo para você, dá um tempo para mim, para a gente se converter, se voltar ao Senhor, porque se Ele vier com a vara, como Ele está dizendo aqui, é uma ameaça, e se não ouvires e não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. A maldição. Isso aqui é terrível. Os sacerdotes, eles eram conhecidos por abençoar o povo, né? Todo final de culto, o que acontecia? Existia ali a bênção araônica, que foi o que Deus havia dito, né? Lá em Números diz assim, ó, eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Disse o Senhor a Moisés, falarão e a seus filhos, filhos de Arão, os levitas, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhe-ei, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e lhe dê paz, assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta é a bênção chamada de bênção araônica, ele fazia constantemente. Arão fez isso, os filhos dele sempre abençoavam o povo. Agora Deus diz assim, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não tiverem isso no seu coração, então a bênção que eu prometi para vocês vai ser revertida em maldição na sua vida. Olha só o que Deus está falando para os sacerdotes. Eles que estavam ali para abençoar o povo, para ser uma bênção para o povo, agora todo o seu trabalho iria ser o contrário para aquele povo. Por quê? Porque o povo estava sendo destruído. E por que o povo estava sendo destruído? Quem responde isso é Oséias, dizendo o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento ao povo. Não era somente o povo errado, mas o sacerdote ficava falando só bênção, não, vai dar tudo certo, né? Esse era o papel do falso profeta também. Não, Deus é bom demais, nada vai nos acontecer, vai dar tudo certo. E Deus falou assim, ó, se vocês não andarem no meu caminho, eu mesmo vou amaldiçoar a vida de vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Ele também é justiça. Ele não perdoa as nossas iniquidades, Ele não pega os nossos pecados e joga para debaixo do tapete, como muita gente faz, não. Como os sacerdotes estavam fazendo lá, eles estavam vendo o mal, e eles estavam escondendo aquilo lá, dizendo, não é nada não. É quando não tem disciplina na igreja também, né? A pessoa está pecando, e ali a liderança às vezes sabe e não faz nada, deixa lá, não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali, vamos cobertar isso aqui, vamos levar adiante, glória a Deus, aleluia, amém, vamos embora. E a igreja está sendo amaldiçoada por causa disso, porque o sacerdote estava fazendo exatamente isso, levando tudo que era ruim para Deus, prestando um culto de mau coração, e ninguém falando nada, vamos aqui, deixa para lá. O sacerdote, além de falar a palavra de Deus, ele aplicava a disciplina segundo a palavra de Deus, era a função dele lá, né, de examinar caso por caso, ir na lei e falar, isso está errado. Ele deveria ser o primeiro a dizer isso, não pode na casa de Deus, isso aqui é proibido. Já tinha entrado na vida do culto público, a adoração. Não é somente na casa, mas trouxeram todas aquelas coisas, as mazelas da vida deles, haviam trazido também para o culto, e dizendo, Deus não se importa, Deus não olha para isso, Deus é misericordioso, é só orar aqui que Deus me perdoa a minha vida. Né? Vou dizer uma coisa para você. A pessoa que pensa o seguinte, eu vou andar assim relaxadamente, porque amanhã ou depois eu me arrependo e está tudo certo. Olha só a voz do coração. Só que isso daí é enganoso. Sabe por quê? Esse seu método de você pensar dessa maneira vai endurecer cada vez mais o seu coração. Quando chegar lá adiante ou depois, você vai estar mais endurecido e não vai fazer aquilo.
Porque aquilo lá, se você não examine-se o homem ali e peça perdão ali, porque se você deixar, Deus é bondoso, olha como Deus é maravilhoso, como ele é longânimo, Ele vai deixar para depois, eu vou caminhar aqui, mas eu sei que lá no finalzinho, Deus vai perdoar todos os meus pecados, porque Ele é bondoso, eu vou fazer isso lá adiante. Agora não, agora eu vou aproveitar a vida, agora não vou mudar nada não, Deus é bom, o pastor falou lá que Ele é bom. Esse é o problema de pregar um Deus defeituoso, um Deus que não pede contas. Deus pede conta da nossa. Isso aqui é muito duro, e é para o sacerdote, e não tinha misericórdia dele. Ele falou assim: eu vou transformar isso em maldição. E olha só o que o texto diz, não para por aí não, já as tenho amaldiçoado. Vê lá na sua Bíblia, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isso no coração. Ele disse: eu vou amaldiçoar, e eu já estou fazendo isso. Já começou. Aquela apatia toda, tudo aquilo que estava acontecendo, era sinal da desgraça da vida daquela pessoa. O culto público é sinal da nossa adoração, do termômetro da nossa vida espiritual. Ninguém está bem na vida secular e está ruim no culto. É o contrário sempre. Se você está bem na vida cristã, você vai estar bem lá na vida também. Se você está mal em um, você está mal no outro também. Porque é culto a Deus, é ali onde tudo começa. Deus falou assim: eu te abençoo desde Sião, desde o culto. É ali onde tudo começa, não é de lá para cá. Não é agora eu vou adorar a Deus lá assim, vou lá, o pior vou apresentar a Deus ali. Não, começa lá no culto em primeiro lugar. A nossa adoração, nossa apresentação diante de Deus é a principal coisa que você faz durante a semana. E é o primeiro dia da semana, onde você deve começar bem, adorando, bendizendo, se colocando nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, que eu atravesse essa semana debaixo da sua companhia, do seu amor, porque eu te amo, eu te adoro, eu te quero, eu quero atravessar essa semana, que o Senhor me traga segundo o seu querer, segundo a sua vontade, na semana que vem, para continuar a nossa adoração. Feliz é aquele que sai do culto e fala assim: puxa vida, vai demorar tanto para chegar no próximo domingo, enquanto muitas pessoas falam assim: esse pastor aí está demorando demais, que hora que ele vai terminar? Tem que ir embora lá para comer o meu lanche. Por que você veio para o culto? Não sei por que você veio, então, se você está preocupado tanto assim com o relógio, com o tempo. Tem gente que está cronometrando, fazendo coisa assim no culto, mas lá na vida particular não. Fica lá num seriado, lá, nos filmes, no jogo de futebol, à vontade. Mas o culto lá estava pesado para ele. Se isso está pesado na sua vida, tome muito cuidado. É lógico que se tiver um culto lá que não estou falando nada com nada, realmente é melhor nem vir. É lógico que se estiver fazendo um culto de qualquer jeito, falando qualquer coisa lá, então, estou falando do culto verdadeiro, do culto onde você vem, Deus é adorado, glorificado ali, e você não quer aquilo ali. Então tem um problema muito sério, um termômetro da sua vida. Quando eu era pequeno, eu sou já bastante andado aí, quando eu era pequeno, lá na igreja onde vivi, tinha gente mais ou menos de pessoas muito pobres, Eu conhecia muitas dessas pessoas ali, muito pobres, e era uma coisa muito interessante. As pessoas falam assim, eu ia na casa delas, e elas tinham roupa, não era roupa de domingo, era roupa de encontrar-se com Deus. Eles falavam desse jeito. Eu achava aquilo bonito, Eles eram pobres, mas eles tinham a roupinha ali, porque eles iam se encontrar com Deus, e aquilo lá era um orgulho santo, vamos dizer assim, porque eles queriam se apresentar diante de Deus com o melhor que eles tinham prazer de, olha, agora é domingo, é o dia melhor da nossa vida, é onde eles trocavam de roupa, onde eles colocavam os filhos ali com o melhor que tinha, era muito simples, mas eles iam se apresentar diante de Deus. Não é como o resto, obrigação, agora tenho que ir, se eu não for o pastor vai ver que eu não estou lá, já faltei 2 domingos, já fiz. Se esses cálculos estão na sua cabeça, é só você que está perdendo, não é Deus, não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos de Deus, é a partir dali que Deus abençoa a nossa vida verdadeiramente. Ele disse, já estou fazendo isso, vocês não vão esperar muito tempo não, porque isso que já está acontecendo na vida de vocês, já é mazela, vocês não vão crescer.
Deus está dizendo aqui, vocês não vão prosperar, porque vocês não propuseram no coração de vocês de me buscarem de todo o coração, né? Nós não falamos isso, né? Que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Se não tiver assim, alguma coisa está errado, não com Deus, não com a sua palavra, mas isso está em nós. Por isso que esse Malaquias, por isso que muita gente nem prega nisso aqui, porque ele é duro, ele vai direto, ele fala assim, isso não é muito agradável de se ouvir, mas é a verdade de Deus sobre a nossa vida, principalmente a liderança de Deus. Então, diz ele lá, vocês vão ficar sabendo que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, para que a minha aliança continue com Levi. O que aconteceu aqui, um pouquinho do fato lá, o que aconteceu com Levi? Quando Deus chamou Arão e fez um pacto, fez uma aliança com Deus, aqui é o nome Levi, porque é o nome de uma tribo, mas foi com Arão que ele fez um pacto, ele falou com Moisés, você vai ser o legislador, mas você, Levi, eu vou fazer um pacto, eu vou fazer uma aliança com você, eu serei o seu Deus, você será o meu povo, e eu serei a vossa herança. O Levi não havia recebido aquela herança lá de uma tribo assim, com um território, não recebeu nenhum palmo lá de herança assim, receberam alguma terra ali para eles poderem produzir, mas eles eram consagrados ao Senhor, eles faziam o serviço do templo, eles não iam ser como as outras pessoas, eles haveriam de receber o dízimo, as ofertas das outras tribos e viver exclusivamente com Deus. E Deus falou assim, eu vou abençoar vocês de uma maneira especial, porque vocês vão estar sempre diante de mim. O que disse o salmista lá, o Davi, que não era da tribo de Levi? Quão amáveis são os teus tabernáculos, né? As andorinhas encontrou ninho, eus os teus altares, bendito que moram em ti perpetuamente, te louvam perpetuamente. Ele estava com inveja, né? Santa assim, né? Por aqueles lá, ele tinha que ir para a batalha, ele tinha que ir para os negócios, tinha que fazer um monte de coisa, mas os levitas moravam lá, eles viam a face de Deus, eles viam Shekinah constantemente, ele viu aquele serviço sendo feito, eles cuidavam no templo, eles cuidavam da porta, eles cuidavam da limpeza, eles cuidavam de todos aqueles rituais, eles faziam tudo sempre na presença de Deus, estavam ali continuamente na presença de Deus, e Deus prometeu tratá-los de uma maneira especial, mas Deus fala assim, olha, eu estou falando para vocês, eu vou cumprir a minha parte com Levi, a promessa, a aliança que eu fiz com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e de paz, vocês não vão ter vida, é mais ou menos isso que eles estão falando, olha, eu vou cortar isso daí, vocês não vão ter vida, vocês não vão ter paz. A Bíblia diz o seguinte, o ímpio não tem paz. Você pensa lá que a pessoa que não tem Deus, ele está tranquilo, bonitinho? A Bíblia diz o seguinte, o ímpio não tem paz. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ele pode ter muito poder, mas ele, diz a Bíblia, ele não tem paz e ele não tem vida. E Deus está aqui dizendo que iria cortar dos sacerdotes essa parte da aliança aqui. Eles não vão ter paz, eles não vão ter vida. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Olha só, me temesses, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Foi isso que quando Deus fez a aliança lá, eles estavam fazendo aquele serviço ali, recebendo todas essas bênçãos, mas com tremor, porque o serviço do Senhor tem que ser feito com tremor, não é assim, de qualquer maneira, vamos fazer, não, com temor e tremor, porque são as coisas de Deus, elas são santas, elas são preciosas, e não devem ser feitas nem relaxadamente, e nem de qualquer maneira. Não é como você trata a sua casa, as suas coisas, nem as suas coisas você deve fazer assim, muito menos as coisas de Deus, porque elas são santas. E Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida das suas coisas. E quando Ele atribui a alguém alguma tarefa, ela deve fazer aquilo da melhor maneira. Ninguém deve fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque vai pesar sobre ele isso, e Deus vai cobrar principalmente
da igreja essa tarefa. É por isso que Tiago vai dizer o seguinte, né? Não queiram muito de vós serem mestres, porque pesa sobre vocês uma grande responsabilidade. Nem queira, né? Se não for para você fazer alguma coisa na casa de Deus, de maneira como Ele quer, é melhor não fazer. É melhor você não pegar, falar, eu não tenho condições, eu não vou fazer, porque é melhor assim do que você pegar e fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, quando der, quando sobrar tempo, e às vezes a pessoa dá mais prioridade a todas as coisas, menos as coisas de Deus. Aí ela vai ver na vida dela o que acontece quando brinca assim com as coisas de Deus. É muito sério. Vocês já perceberam que Deus aqui, Ele é muito sério com as suas coisas. E dizendo, olha, quando eu fiz a aliança, Ele fez aquilo lá, teve paz e teve vida, mas Ele fez ali com temor e tremor, porque são as coisas santas de Deus. Veja como Deus é zeloso. Quando alguém traz fogo desconhecido, Ele extermina. Quando os filhos de alguém faz coisa errada, Ele vai lá e mata. Ele não tem problema com relação a isso, não. Com relação a exterminar pessoas que estão fazendo as coisas dele no seu templo, na sua casa, Deus tira essas pessoas mesmo. Ele não tolera essas coisas. Não tolera ajuntamento santo com outras coisas qualquer. Deus não tolera essas coisas. É santo, é um Deus que deve ser amado, temido. O Deus 3 vezes santo, olha só. Os anjos poderiam cantar a Deus muitos atributos de Deus, mas qual que eles escolheram para cantar a Deus? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É a santidade de Deus que sobressai, aparece que acima de todos os atributos de Deus, né? Pelo seu clarão, pela sua beleza. Deus é um Deus santo. Você nunca deve comparar Deus com o seu igual, né, com as suas coisas. A pessoa aceita desse jeito, então Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita um culto que não seja agradável ao Senhor, que seja da maneira como Ele quer que seja agradável, porque Ele é zeloso de boas obras, né? E Ele diz aqui, a verdadeira instrução esteve na sua boca, lá de Levi, lá no começo, a instrução, porque Levi tinha esse papel de ensinar, de educar o povo, de falar da palavra de Deus ao povo, e não omitir aquilo ali. Por isso que às vezes, né, tem gente aí fora que escolhe textos, né, isso aqui não, isso aqui sim, só pelo seu proveito. Ele não, ele instruiu toda a verdade de Deus, né? A Bíblia diz assim, toda a Escritura é útil, agradável e perfeita, não parte dela, né? E o apóstolo Paulo chegando na igreja falou assim, eu preguei todo o evangelho de Deus, não omiti nada para vocês, não faz seleção de um texto para o outro, não falando assim, esse texto aqui vai aborrecer aquela pessoa que é rica lá, então eu não vou falar nada por aqui, porque senão ele vai ficar ofendido, ele não vai vir na minha igreja, né? Não vou falar aquilo lá porque o outro está passando por aquele problema lá, e aí ele vai ficar ofendido, então vai embora. Eu quero falar coisa agradável, para a pessoa se sentir bem. Irmãos, tem uma frase dos puritanos que eles falavam, que eu gosto muito. Eles falavam assim, nunca use a Bíblia a seu favor. Eu não entendia isso daí, eu levei anos para entender. Use sempre contra você. Eu falo assim, meu Deus, mas ela parece que está a meu favor, né? O Senhor é o meu pastor, né? Parece que está a meu favor. Não, ela está sempre contra mesmo você. O Senhor é seu pastor mesmo? Né? Aí você tem que usar contra você. Ele é o meu pastor mesmo? Será que nada vai me faltar mesmo? Será que sempre contra você, nunca a seu favor? Será que você está enquadrado nisso? Será que aquilo é verdade na sua vida? As promessas que ele faz de ser o seu Deus e tudo mais, os puritanos sempre faziam isso. Eles olhavam para a Bíblia e falavam assim, eu estou aqui, isso é verdade na minha vida, isso aqui se revela verdadeiramente na minha vida, sempre contra você. Sempre contra, nunca ao seu favor, porque ela sempre está mostrando um padrão lá, que às vezes nunca a gente se encaixa nela, mas a gente tem que estar perseverando em buscar essas coisas. O apóstolo Paulo falou assim, não que eu alcancei a perfeição, mas corro para o alvo, procuro isso daqui. Ele sabia que ele tinha muitos defeitos, mas o que ele fazia, eu corro para o alvo, e aí está tudo bem. Ele estava correndo, estava tudo bem, mas se ele usasse, o Senhor vai fazer isso, e Deus não é assim, dessa maneira como nós pensamos, né? Ele falou assim, a instrução estava na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, olha só, andou comigo em paz,
em retidão e da iniquidade apartou a muitos. O que estava acontecendo ali era o seguinte: o povo estava errando, o sacerdote ficava caladinho. Não fala não, deixa para lá isso aí, olha, vamos resolver aqui. E não instruía, não exortava as pessoas. O papel dele é exortar o povo quando andava em mau caminho. Ele era a boca de Deus para falar as bênçãos e falar também os erros, as mazelas na igreja. Não quer ficar? Vai embora. Mas não permitir, ajuntamento santo com coisas pervertidas na igreja. Não permite isso. É melhor a igreja vazia do que ter um bando de gente lá fazendo o que querem, na ceia do Senhor, no batismo e fazendo do jeito que quer da igreja de Deus. Não, Deus é um Deus zeloso. E esse povo aqui deve ver o quê? Tremendo, é certo, com grande alegria, com grande prazer, mas assim, dessa maneira, estava nos lábios deles, eles não guardavam. E aí o que eles faziam? Muitos se apartaram da iniquidade porque ele apontava verdadeiramente o erro. A pessoa tinha que se corrigir. Se a pessoa não estava andando correto, ele falava de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até a pessoa ou ela ir embora, ou ela se conformar com a verdade de Deus aqui, mas nunca ter ajuntamento santo ali com iniquidade. Deus não permite isso na sua igreja, na sua comunidade. E mais, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Lembra-se que eu falei, deve guardar o conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque deixa de instruir a igreja, deixa de falar da palavra de Deus, fala coisa do seu coração, das suas emoções apenas, mas não tem nada da palavra de Deus ali. Por isso que em todas as igrejas onde você for, é a palavra de Deus que está sendo pregada, é o conhecimento de Deus, provém das Escrituras Sagradas, ou é do coração dele, ou é da vontade de Deus, ou é apenas um aspecto do caráter da pessoa. Não é isso que nós devemos avaliar numa igreja. A pessoa é assim, essa. Não, é o conhecimento de Deus. Toda a terra vai se encher do conhecimento da palavra do Senhor. O que manda aqui não é o que eu penso, o que eu acho. O que eu penso, o que eu acho que não interessa. O que você pensa, o que você acha que também não interessa. O que importa na igreja é o conhecimento que vem do Senhor. Nós podemos apenas falar baseado nos oráculos de Deus, que é a palavra de Deus. Se você não puder apontar para a Escritura e dizer, está escrito, então deixa de lado. Guarda isso para você, conte como sonho, como diz lá, conta como sonho, como visão, como desejo, como coisa assim. Está escrito isso lá? Está lá, você pode provar nessa escritura, então isso aí é a palavra de Deus. Se não tiver, deixa de lado, conte lá numa outra conversa, outra coisa. Palavra de Deus, o conhecimento estava com ele, guardando o meu conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Eles estavam ávidos por conhecimento e não tinha, por isso que eles andavam daquele jeito lá, porque não havia conhecimento, não havia palavra, não havia instrução para a vida deles. Então o que acontecia? A vida desmanzelava mesmo, faziam o que queriam, como tem um período lá da história de Deus lá que fala assim, eles faziam o que eles desejavam, conforme os seus corações, não havia ali instrução, então eles faziam o que queriam na casa de Deus e na vida comum, porque não havia instrução. Porque ele, Levi, é mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. O que eles faziam era o contrário, eles ensinavam coisas que não eram da palavra de Deus, eles estavam incentivando o erro, está certo assim mesmo. E eles mesmos não acreditavam naquilo, então eles falavam assim, não, deixa para lá, vamos levar adiante, como diz assim, vamos levar com a barriga, vamos empurrar com a barriga, vamos levando. E não havia instrução, como não havia instrução, cada um fazia o que queria, da maneira como queria, estava tudo certo para cada um. E às vezes ele fala assim, cada um pensa de uma maneira, cada um tem o seu jeito de ver. Na casa de Deus, não. Por isso que a Bíblia diz assim, tenhamos um único sentimento, um único pensar. Deve ser uníssono o pensamento que vem de Deus, não cada um puxar de um lado e falar, eu acho que Deus deve ser adorado assim. Não, Deus já deu a sua instrução, está escrito na sua palavra, e Ele ama a sua palavra, e deseja que todos nós ouçamos e leiamos a sua palavra. É por isso que a gente tem a Bíblia aqui, e o irmão tem a Bíblia ali, para ver se realmente é assim, é para confirmar, é para você avaliar se realmente aquilo lá provém ou não
da palavra de Deus ou é apenas imaginação de um líder que está ali à frente? E ele fazia tropeçar a muitos. E olha só, porque faltava instrução, tem de feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi que havia feito lá, de paz, de amor, de instrução, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, concluindo já o nosso sermão, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei do Senhor. Então Deus, o que Deus ia fazer com eles? Iria expor a ignomínia aqueles homens lá. O que era expor a ignomínia? A vergonha pública diante dele. Você viu lá que eu pulei aqui exatamente quando Deus fala assim, olha, sabe os excrementos que vocês apresentam diante de mim? Eu vou passar na cara de vocês. Os excrementos que vocês oferecem a mim, porque esses excrementos não eram para oferecer ao Senhor, era para ser levado para fora. Deus falou assim, olha, eu vou fazer ignomínia com vocês, eu vou passar excremento na cara de vocês, diante do povo, vocês vão ficar com vergonha diante do povo, porque vocês não fazem aquilo que eu vos mando, e vocês serão exterminados, a vossa descendência também serão eliminadas, os vossos filhos também serão esquecidos. Isso era terrível para Levi. Por quê? Porque quando Deus fala assim que não iria abençoar os filhos deles, dos levitas, só eles poderiam adorar a Deus. Não podia assim, por exemplo, alguém da tribo de Zebulon, de Naftali, de Benjamim, querer fazer aquele serviço lá. Se Deus estava dizendo que ia amaldiçoar os filhos dos levitas, acabou. Iria cessar o culto. Iria acabar aquilo lá, porque não haveria outra pessoa para fazer aquilo lá, como acabou, né? Como acabou aquela descendência lá, acabou, você não tem mais levitas, não tem mais sacerdotes lá, porque Deus exterminou, e isso aqui se cumpriu, por isso que Jesus é um sacerdote, não segundo Levi, isso aqui é uma outra coisa para a gente discutir, ele não é sacerdote segundo os levitas, ele é sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, superior àquela desgraça que estava acontecendo lá. Por isso, ele é rei, ele é sacerdote, mas um sacerdote diferenciado, não daquelas mazelas que sempre ocorria lá. E quando você olha assim, irmãos, Jesus perfeito, né? Um sacerdote, né? De uma linhagem superior, não é? De uma linhagem assim que até Abraão, ele se curvou e prestou culto e disse, olha, através de Melquisedeque, né? E Jesus é daquela linhagem ali, ele não falou que era da tribo de Levi, ele não era da tribo de Levi, vocês sabem, é da tribo de Judá, Jesus, ele não era da tribo de Levi, mas ele era sacerdote, não da tribo de Levi, essa tribo aqui falha, pecadora, que muitas vezes não prestava culto a Deus, mas ele é superior. Quando a gente olha assim, irmãos, né? A gente vê os sacerdotes assim, você vai chegar no final assim, vai ficar perguntando assim, precisamos de um sacerdote melhor. Você olha a vida dos reis, as mazelas dele, e você vai chegar à seguinte conclusão, preciso de um rei melhor. Você vai ver muitos profetas, né, maus profetas, né, os falsos profetas, e você vai chegar à conclusão, precisamos de um profeta melhor, que é Jesus. Ele é tanto o nosso sacerdote perfeito, da qual você não se envergonha, por isso que a gente fala assim, você não deve seguir os seus líderes, porque eles são pecadores, mas deve seguir o pastor verdadeiramente da igreja, porque esse pastor falha, aquele pastor falha, mas nós temos um pastor que nunca falha, um sacerdote que nunca falha, não é segundo essa ordem aqui falha não, mas é um sacerdote superior, que não nos decepciona jamais, porque eles, olha só o que eles estavam fazendo aqui, e é interessante que a Bíblia não esconde nada, né? Em vez de ela esconder essas coisas, né, todas, oxa, cada história de Davi, né, história repugnante que a gente vê na Bíblia inteira, né, puxa, que coisa, o povo de Deus faz isso mesmo, pastor? Uma vez eu estava evangelizando para uma pessoa, pastor, você mandou ler aquele livro lá, mas olha, que igrejinha, hein? Aí eu falei para ele assim, é nessa hora que você precisa de um Salvador mesmo, você vê como é? Como todos nós somos, como que é mesmo? Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço.
Deus dá-nos a tarefa, nós não somos capazes de fazer à altura da vontade, da soberania de Deus. Irmãos, os melhores entre nós, em toda a história, os melhores, pega lá a nata, foram para o céu, por isso aqui, ó. Não foi assim fácil, não foi assim, com pontos a mais, com vantagens, não, todos eles foram por um triz, por causa dos pecados deles. E o apóstolo Paulo chega a dizer que uns passam para lá pelo fogo, chegando do outro lado lá cheirando a churrasco, a fumaça mesmo, porque é por um triz mesmo. Porque nós somos pecadores, somos falhos, mas nós temos que obedecer à voz do Senhor, que mexe com a nossa vida, que mexe com o nosso coração, que vai avaliar a nossa vida, né? A Bíblia diz assim: sonda-me, ó Deus. Eu gosto muito daquele hino, o primeiro que nós cantamos, sonda-me, ó Deus, vê se há no meu coração alguma coisa mal, né? Vê se há algum caminho mal no meu coração, na minha vida. Isso nós devemos fazer sempre, ó Senhor, porque ouvir a voz de Deus até que é fácil, mas ir para o coração, para a fonte da nossa vida, para o que muda tudo, que faz a diferença, só Deus pode fazer isso verdadeiramente. E se você ouvir a voz de Deus e falar: tudo bem, mais uma vez estou ouvindo, e não se preocupar, isso é muito grave. Se você continuar na vida: eu sou assim, tem gente que fala assim, desse jeito: pastor, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito, dessa maneira. Eu sei que o caráter de esse caráter não muda, você vai continuar sempre o mesmo, essa característica exterior, ela é sua, individual, mas as coisas espirituais, ela tem que mexer e mudar o nosso comportamento na nossa vida. Isso só pode ser feito pela palavra de Deus e pela orientação do Espírito Santo para ouvir. Os sacerdotes, eles eram instrumentos de Deus para fazer isso. Eles não podiam atingir o coração das pessoas. Era responsabilidade das pessoas. Mas, no entanto, o que Deus pedia dele é simplesmente para serem fiéis. Coisa que não estava acontecendo ali. Então, irmãos, quando você procura qualquer igreja que seja fiel na sua palavra, que pregue fielmente as Escrituras, não está preocupado em agradar A ou B, que está apenas preocupado em pregar a vontade do Senhor, é esta que é uma marca de uma igreja verdadeira, genuína na sua vida, aquela que prega genuinamente a palavra de Deus. Não é aquela igreja que é alegre, feliz, essas características nós gostamos, e é muito bom, mas é a igreja que é fiel à pregação genuína, que provém unicamente da palavra de Deus. O papel do sacerdote era fácil por uma maneira e difícil por outra, porque ele era só transmitir a vontade de Deus, é assim, 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 e não enganando e sendo enganado e fazendo de conta, porque isso vai agradar um, vai desprezar outros, não se importe. A Bíblia diz assim: olha, que nós não devemos ser fiéis a Deus, a vontade do Senhor, não importa os homens, né? A Bíblia diz assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, do que a vontade de um, a vontade do homem, de outro homem. Então, irmãos, esses versículos aqui do capítulo 2, de 1 a 9, vai mostrar a exigência de Deus para a nossa vida, né? Nós temos que ouvir atentamente e prestar conta daquilo que nós estamos fazendo de errado e naquilo que nós estamos fazendo certo. Se você está no caminho do Senhor, amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Continue assim no caminho do Senhor, não desista nunca. Então, às vezes a gente tem que ter essa palavra para certificar e dizer: estou no caminho certo, graças a Deus estou no caminho certo, isso se confirma. Mas, se você percebeu nessa noite que você está vindo ao culto por obrigação, sem vontade, sem querer na vida de vocês, isso é um grande alerta para a nossa vida. O culto do Senhor deve ser vibrante, o nosso culto deve ser alegre, espontâneo, verdadeiro, mas ele tem que ser sincero de coração. Deus conhece não só o exterior, mas Ele conhece também o nosso interior, Ele sonda os nossos corações. Que Deus nos abençoe na nossa vida, na nossa meditação do nosso coração.